Salve progressistas, eu sou o Clayson. Você pode ter algumas palavras que definem esse desgoverno Bolsonaro. Ignorância, estupidez, incompetência, inconsequência, descaso. Tem várias palavras. A palavra ignorância, por exemplo, ela pode designar essa fala completamente imbecil do secretário de Cultura, Mário Frias. Um sujeito que a gente percebe que ele é totalmente bolsonarista, no mais, digamos assim, no mais escarrado sentido da coisa, né? No mais caricato sentido. Ele é aquele cara que tira fotos com armas, ele é aquele cara que gosta de bajular os filhos, muito próximo dos filhos, inclusive, que defende Bolsonaro sob qualquer circunstância. Mas uma fala dele agora, em uma live, deixa claro o quanto esse sujeito é burro. E ser burro na frente de uma Secretaria de Cultura é algo que deixa aquela coisa assim mais estapafúrdia ainda. Era como a gente tinha recentemente aquele Weintraub que ia escrever no Twitter com um monte de erros de português. O ministro da Educação escrevendo como um semi-analfabeto. E agora nós temos o Mário Frias. Eu vou trazer o trecho do vídeo com essa groselha gigantesca que ele falou, que aí você realmente vai ficar chocado junto comigo, vai ficar assustado junto comigo, olha só. Tem a responsabilidade, na minha visão, de causar inclusão num país como o nosso, que tem muita pobreza, que é um país, como nós sabemos, de 8 biomas, de 400 não sei quantos mil quilômetros de praia. A gente precisa definitivamente da união dessa equipe. Você vê o esforço do Mário Frias em falar bonito, né? Isso, biomas e não sei o quê. Mas só que num dado momento ele fala que nós temos mais de 400 mil quilômetros de praia no Brasil. Imagina você. A circunferência da Terra é 40 mil quilômetros. Ele disse que nós temos mais de 400 mil quilômetros de praia no Brasil. Na verdade, nós temos 7.367 quilômetros. A diferença é o que você acha dessa diferença? Então, essa estupidez é algo muito comum no governo Bolsonaro. Hoje nós vamos falar também sobre essa situação do ataque ao site do Ministério da Saúde, que agora se estendeu para outros sites, especialmente para o Ministério da Economia. A gente vai tratar sobre esse ataque no vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like, para você se inscrever no canal, ativar o sininho, nos ajudar no nosso Apoia-se para que a gente possa ter uma profissionalização aqui do canal. E se você não é inscrito e não é a primeira vez que você está aqui conosco, então agora é o momento de você se inscrever, nos ajudar para que a gente atinja essa meta dos 300 mil inscritos aqui no canal. Estamos firmes e fortes com a nossa meta aqui dos 300 mil inscritos. Nos ajude aqui com a sua inscrição. A primeira questão que nós precisamos falar, caso você não saiba, é que nós tivemos nessa noite passada a invasão de um site, do Ministério da Saúde, que é muito importante, porque ele detém uma série de informações que são valiosíssimas para todos os brasileiros. Então hoje, durante o dia, a gente ficou fora do ar com, por exemplo, o aplicativo que a gente chama o aplicativo do passaporte da vacina, né, o Conect SUS. A gente teve, na verdade, tudo sobre o Ministério da Saúde ficou fora do ar e foi um caos total. Nós tivemos, num primeiro momento, um grupo que se responsabilizou por esse ataque, dizendo ser um ataque ransomware. O grupo chama-se Lapsus. E agora, no começo da noite, nós tivemos novos ataques aos sites ligados à pasta da economia. Inclusive, nesse agora, eles até xingam o Bolsonaro. O que ocorre? Durante todo o dia, nós tivemos alguns, inclusive políticos até bolsonaristas, que deixaram a entender que esse ataque poderia ser um ataque fake. Então eles fizeram um novo ataque agora à noite, nesse site de economia, né, do Ministério da Economia. São sites ligados ao Ministério da Economia. E aí realmente tiraram do ar novamente novas páginas, novos sites. Eles fizeram isso porque esse comentário sobre o tal fake, né, o ataque fake, ele foi muito recorrente, virou até piada. Nós temos até o Marcelo Adnet que fez uma piada sobre isso, que eu achei genial. Dá uma olhada. Atenção, aqui quem fala é o hacker disso daí. Através de um ransomware,
invadimos o perfil aí do Connect SUS nisso daí. Temos os 50 TBs, terabits, em nosso poder. Se quiser aí recuperar isso daí, nessa questão, mande, por favor, um resgate aí nos contatos aí, nisso daí. Aqui quem fala é o hacker. Não revelarei nisso daí minha identidade nisso aí. Marcelo Adnet é gênio. O sensacionalista também fez uma piada, né? O hacker invade SUS e tira passaporte vacinal do ar. E aí nós temos uma foto que você já imagina de quem seja, né? Então virou piada porque, na verdade, nós tínhamos hoje a implantação da exigência, né, de apresentação do passaporte de vacinação, e aí, de repente, tudo isso muda. Nós tínhamos hoje o início daquelas ações para tentar melhorar um pouco essa situação dos turistas aqui no Brasil anti-vax, e aí foi prorrogado para 7 dias depois, em função de todos esses problemas. Então a gente sabe que a situação é um pouco complicada e confusa. Só para você ter uma ideia, demorou mais de 12 horas para que o próprio governo Bolsonaro desse alguma resposta a respeito de tudo isso, colocasse lá para a imprensa algo mais objetivo. Nós temos aqui uma fala que é do secretário, né, o secretário executivo do Ministério da Saúde. Essa fala, ela demorou mais de 12 horas para que ela pudesse ser feita. Então, na madrugada, não só o da vacinação, mas diversos outros sistemas ficaram instáveis. Então, o sistema que regula, o CISREG, que regula as filas, por exemplo, que marca cirurgias, também tinha ficado fora do ar. O sistema de transplante tinha ficado fora do ar. Os próprios sistemas internos do Ministério, que a gente usa para tramitar os documentos, tinham ficado fora do ar. E isso foi prontamente restabelecido. O que a gente ainda não conseguiu restabelecer foi a nossa, enfim, os sistemas e as informações que tratam do registro da vacinação. Então tá aí, né? Ele explicou meio sem explicar, e aí no meio dessa história toda a gente tem deputados bolsonaristas fazendo piada, como é o caso da Bia Kicis, né? Que diz lá, hackers invadem sistema do Connect SUS e dados sobre vacinação foram removidos, fazendo uma piada sobre isso e deixando claro lá, né? Urgente, chamem os técnicos do TSE para poder, de alguma forma, fazer algo que a gente acha uma desinformação e uma forma jocosa de lidar com algo muito sério, porque a gente tem, sim, uma lei de proteção de dados que foi promulgada em 18 de setembro do ano passado, e a responsabilidade do governo sobre esses dados que são sensíveis, especialmente do Ministério da Saúde, ela é gigantesca e ela precisa ser levada muito a sério. Para dizer muito pouco, houve uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro, e eu acredito que houve mais do que isso, houve uma incompetência. Eu quero mostrar aqui para você um trecho de um vídeo do Bolsonaro com uma situação ligada diretamente a essa situação específica de proteção de dados. Olha, se eu falar aqui para você que isso aconteceu, você vai pensar que eu estou mentindo. Então eu preciso que você veja o vídeo, veja com seus próprios olhos. Olha o comentário sobre essa situação específica que aconteceu há algum tempo atrás com relação à proteção de dados, antivírus e tudo mais. Nosso prezado aqui... Eu escutei falar também do antivírus da Embratur. Tem também. Conseguiram fazer? Nós estamos na fase final. Na fase final é um contrato que custa em torno de R$120 mil por mês. 120 mil por mês. E que nós conseguimos ele tranquilo com R$1.500. Miguel, 120 mil por mês para que não entrasse vírus computadores lá do Ministério do Turismo. 120 mil por mês. Okay? Está sendo feito agora por R$1.500. R$1.500. Imagine você economizar em algo que depois pode custar bilhões. Aí você economiza ali, nossa, 1.200. Você imagina isso? Que bizarro. Você pagar R$1.200 e achar que isso é bom, economizar em algo que é substancial. Então a gente não sabe de fato o que realmente aconteceu nessa situação. Vamos trazer algumas questões aqui para você analisar, mas é importante dizer, é uma economia, é o chamado barato que sai caro. Barato que sai caro. E eles veem isso como uma vantagem. Nossa, economizou de 100 mil para 1.000. Mas rapaz, meus amores, olha o que de fato é o resultado final.
E veja bem, não é a primeira vez que nós temos problemas com o site do Ministério da Saúde. É bom lembrar que nós tivemos aí problemas com a base de dados, numa mudança que eles fizeram com a base de dados do CAPES, agora recentemente, que ficou tudo fora do ar. Tivemos uma série de problemas com as bolsas. Então, os problemas ligados à informática, né, à tecnologia dentro do governo Bolsonaro são desastrosos. Mas aqui eu quero trazer um elemento importante para você. O Marcelo Oliveira, ele traz uma informação relevante sobre essa questão do ataque de hackers. Ele diz o seguinte: se foi só a redireção de DNS mesmo, o interessante é que o domínio foi alterado somente em 2020. Eles usam o Route 53, serviço da Amazon, para gerenciar, ou seja, alguém entrou na conta da AWS e alterou o servidor específico para outro IP. É bem capaz de ser algo interno. E aqui está o domínio, né? E as informações a respeito. Ainda nessa informação aqui do EtherSec Anonymous, o ataque direcionado ao site do SUS não se trata de um ransomware. O fato que realmente aconteceu é que o site ocorreu em redirecionamento de DNS, que é como se o serviço de internet resolve o caminho dos sites. E aí ele explica aqui uma questão importante. Sendo assim, eles apenas mudaram esse caminho que existe no saude.gov.br. E qual é esse endereço de IP que ainda estava no ar? O redirecionamento do DNS realizado por esse grupo se trata desse endereço de IP. E ele traz as informações aqui, com as fotos e tudo mais. Ou seja, esse grupo apenas mudou o redirecionamento de DNS para que apareça esta deface, nome dado para uma pichação em um site com uma imagem de autoria própria, imagem que está hospedada nesse endereço. O SUS e seus serviços estão sem funcionar. Se você clica aqui no endereço, ó, que ele coloca, você vai ser redirecionado para cá. E aqui está realmente a página. Aqui está a página que foi colocado lá no deface do... Aqui está, né? Do Ministério da Saúde. Prosseguindo, ele diz o seguinte: os serviços dependem do redirecionamento desse site para requisições de servidor e para realizar suas consultas. As consultas que estavam conseguindo serem feitas eram as armazenadas em cache, o que explica, caso um cidadão queira consultar sua vacina, o servidor não irá responder. E aqui ele traz mais a informação a respeito dos serviços do governo e tal, que as informações estão em cache e que podem não ser respondidas. Então, qual que é o ponto que nós queremos trazer aqui para você? Recai ainda sobre o governo a dúvida, vamos dizer assim, ou a suspeita, de que esse ataque seja um ataque interno. Nós temos essa questão. Apesar de agora, no começo da noite de hoje, nós tivemos novos ataques em outros sites específicos. Mas no meio dessa situação toda, o que a gente vê é um governo batendo a cabeça, né? Uma bateção de cabeça ali. E esse ataque de agora à noite, com o pessoal xingando o Bolsonaro, em vez de limpar a barra, ainda ficou mais suspeito ainda. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Enquanto isso, a gente quer lembrar também que o seu Mário Frias está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União. Ele fez um contrato assinado com uma empresa sem funcionários e a gente sabe, já colocamos aqui, a Secretaria da Cultura, ela fechou esse acordo com uma construtora, a construtora Imperial, um acordo que foi fechado sem licitação, valor de 3.600.000 para reformar o CTAV no Rio, né? E aí a gente sabe que agora o seu Mário Frias, ele não só fala groselhas, ele também é investigado pelo Tribunal de Contas da União. Nós também temos uma informação sobre a situação atual do Bolsonaro, cujos índices de inflação passam a ser maiores até do que do governo Dilma, que foi num período em que tivemos um altíssimo índice de inflação nos últimos anos. Então, o IPCA, ele acumula uma alta de 10,74% nos 12 meses encerrados em novembro, e em janeiro de 2016, o percentual registrou uma elevação de 10,71% nessa mesma base de comparação. Então, o Bolsonaro, que critica tanto a Dilma, agora ele tem que chorar um pouco, porque ele está tendo um resultado pior. E não é só isso.
Uma outra informação é que nesses últimos 3 dias, apenas em 3 dias, nos últimos 3 dias, pensa nisso, nós tivemos uma liberação do orçamento secreto. A Rosa Weber, ela liberou então, né, o orçamento secreto, e nesses 3 dias após a liberação, nós tivemos 760 milhões de reais nas mãos dos deputados. E aí eu pergunto para você sabe por que é orçamento secreto? Porque, olha só, eu tô trazendo aí para você os números, certo? Em 3 dias, 760 milhões de reais que a gente não sabe para qual deputado foi. A gente não sabe para qual foi o destino, no sentido de saber para onde foi esse investimento. A gente não sabe como que foi usado esse investimento. A gente não sabe absolutamente nada. Nós sabemos apenas que esse dinheiro saiu do nosso bolso. Saiu do bolso de todos os brasileiros. Mas não sabemos mais nada além disso. Falta de transparência. O orçamento secreto é essa compra indireta, o chamado bolsolão, a compra de deputados. São essas as informações que a gente tem para passar para você hoje, para você aí, ó, analisar o que está acontecendo nesse país. Quero aproveitar, na medida do possível, desejar um bom final de semana para você. Não se esqueça de dar o like no vídeo para outros brasileiros acompanharem o nosso material aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar na nossa meta dos 300 mil inscritos. Temos o nosso Apoia-se aqui, que é uma forma de profissionalizar o nosso canal. Se você já é inscrito, por favor, ative o sininho. Bom final de semana. A gente se encontra numa próxima.